o seu trabalho, os seus filhos que virão ainda. E nós oramos de forma especial por essa tarde, por aquilo que o Senhor tem para falar através dela. Nós pedimos, Senhor, derrama sobre ela, sobre nós, mais uma vez o Teu Espírito Santo, para sermos então uma terra fecunda e produzir frutos no nosso ministério. Pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem-vinda. Eu queria que você acolhesse com a salva de palmas a Roberta também. Eu fiz questão de estar aqui antes para acolhê-la em nome da Canção Nova, Roberta. Nós estamos unidos a todo discernimento da renovação e conte com as nossas orações. O músico, ele antes de tudo também é um intercessor. E nós rezamos por você nesse tempo. Seja bem-vinda, que Deus abençoe. Vamos nos sentando, cantando bem suave. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo. Boa tarde, povo amado de Deus. Tudo bem com vocês? É uma imensa alegria estar aqui. É uma imensa alegria poder ser acolhida pela Canção Nova, um lugar que é minha casa há muitos e muitos anos, né? Quantas vezes já chorei nesse rincão, como sei que também você já passou por tantas experiências aqui. Eu sou Roberta Castro, para aqueles que não me conhecem. Eu tenho 36 anos, eu sou casada há 10 anos com o Henrique, que também é um servo de Deus, está lá na nossa casa, cuidando do Mateus, nosso primeiro filho, está com 4 anos. Eu, graças a Deus, neste ano fui discernida para a missão de ser coordenadora nacional do Ministério de Música e Artes na Renovação Carismática Católica. E como nessa função hoje eu quero acolher você, músico, artista católico. Deus lhe retribua por todo o esforço que você tem feito ao longo de tantos anos para servir a Igreja de Cristo. Fala para a pessoa do lado assim: Deus te retribua. É realmente um esforço, mas é também uma graça de Deus, e no serviço de Deus, Deus vai restaurando a nossa vida e construindo tudo aquilo que nós precisamos para um dia chegar ao céu. Como o Emanuel falou, né, de profissão eu sou médica, eu sou ginecologista, obstetra, terapeuta de casal. Eu sou lá de Vitória, eu nasci em Minas. Tem mineiro aí, uai? Mas moro lá em Vitória há muitos anos. Tem capixaba aqui também, gente? Isso, capixaba hoje estão lá em Vitória, né? Deus abençoe. Lá está tendo também evento grande lá. Mas hoje meu coração está no Brasil inteiro. Então te acolho com todo o meu amor nessa nova missão que Deus me deu. Mas a pregação de hoje não é sobre mim, né? Graças a Deus. A pregação de hoje é sobre o chamado de Deus. O tema da pregação é Espírito Santo, fonte de toda a unção. E unção é uma palavra que a gente usa muito, né, na igreja, muito na renovação. E a unção realmente sacramental que nós recebemos é pelo batismo, é depois na confirmação da crisma, na unção dos enfermos, quando o sacerdote faz sobre nós a unção com óleo santo. Mas na Bíblia nós trazemos a palavra unção, e ela era sempre algo feito por Deus, uma iniciativa de Deus sobre a vida humana, para uma missão. Então a unção de Deus é uma escolha de Deus para uma determinada missão, momentânea, temporária, aquilo que Deus tem para nós naquele momento, a instância de graça daquele momento. Então na Bíblia nós temos a unção para o profeta, a unção para o rei,
e a unção para o sacerdote. Quando no batismo recebemos o sacramento, nós somos ungidos para nos tornarmos profeta, rei e sacerdote. Hoje eu queria pegar com você uma passagem que você já conhece, mas que hoje nós vamos começar por ela. Pega lá comigo a sua Bíblia, em 1 Samuel 16. Pega a sua Bíblia aí comigo, 1 Samuel 16. É o chamado de Davi. Pega aí, rapidinho. Primeira Samuel 16. Achou aí? Antigo Testamento, 1 Samuel 16. Essa passagem que nós vamos ler, no contexto dela era o seguinte: na história do povo de Deus, nós tivemos o tempo dos juízes. Eram homens justos, escolhidos por Deus, que faziam julgamentos e organizavam um povo naquilo que Deus pedia para ele, defendia o povo. Mas chegou uma época que, ao redor do povo de Deus, todas as nações tinham reis. E aí o povo de Deus começou a reclamar: nós queremos um rei também. Vamos, nós queremos um rei, nós queremos um rei. E chegaram até Samuel, que foi o último juiz, e falaram: Samuel, pede a Deus um rei para nós. E Samuel reluta com aquilo, mas ele vai diante de Deus e fala para Deus o pedido do povo. E Deus fala: tudo bem, Samuel, vou escolher um rei para o povo. E aí vem o rei Saul. E o rei Saul recebe então a unção de Deus para ser rei naquele período. Mas o rei Saul foi desobediente a Deus em duas situações importantes. E aí Deus então decide que está na hora de ungir um novo rei. Deus chega para Samuel e fala: Samuel, é tempo, Saul desobedeceu minhas ordens, é tempo de um novo rei. Vamos, eu vou te orientar, eu vou te mostrar quem vai ser o novo rei de Israel. E aí é essa passagem que nós vamos ler agora. 1 Samuel 16, de 6 a 13. Eu vou ler para vocês. Peço desculpa pela voz, gente, eu estou muito gripada, viu? Mas Deus completa todas as nossas limitações também. Vamos lá. Assim que chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Repete comigo essa frase, meu irmão, como está na sua Bíblia, vai. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e apresentou-o a Samuel, que disse: também não é este que o Senhor escolheu. Jessé trouxe-lhes depois Samá, e Samuel disse: a este tampouco o Senhor escolheu. E Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. Samuel perguntou a Jessé: todos os teus filhos estão aqui? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo, que está cuidando do rebanho. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou buscá-lo. Era ruivo, de belos olhos e de aparência formosa. E o Senhor disse: levanta-te, unge-o, é este. Samuel tomou o chifre com azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor começou a ser enviado a Davi. Samuel se pôs a caminho e partiu para Ramá. Palavra do Senhor? Meus irmãos, nesta passagem então a gente vê a escolha de Deus sobre Davi. Ele era o filho mais novo de uma família grande, com muitos irmãos, grandes, fortes, robustos, que humanamente poderiam ser escolhidos e talvez humanamente olhando, estavam até mais capacitados para aquele serviço que Deus convocava. Mas Deus dá uma resposta fantástica. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Por que eu quis pegar
esse chamado de Davi para começar esse momento falando sobre a unção de Deus. Meu irmão, a unção de Deus é uma escolha de Deus. É um chamado que não depende de mim ou de você. Eu não posso me escolher ou me candidatar para essa unção de Deus. Não é uma decisão pessoal minha. Não é uma teimosia minha. Eu acho tão bonito aquele pessoal cantando e fazendo show. Eu acho tão bonito falar que é missionário pela música. Eu quero ser isso também. Eu canto, eu toco. Você pode até ter a capacitação técnica. E isso é um pré-requisito. Porque Deus age através do natural. Vamos conversar mais sobre isso. Mas, meu irmão, entenda uma coisa. Quando a gente fala sobre a unção de Deus, quando a gente fala sobre a graça de Deus, que tem a capacidade de mover os corações em direção ao céu, de gerar a graça da salvação, da construção da salvação na vida dos outros. Quando nós falamos desta unção, que faz com que a verdadeira palavra seja anunciada, a palavra que transforma as vidas, a palavra que faz diferença na vida das pessoas, e eu não estou falando de entretenimento. Entretenimento, se você tem uma boa capacidade técnica, se você tem um bom planejamento, se você tem uma boa organização, você pode gerar um ótimo entretenimento. Mas eu não estou falando de entretenimento. Eu estou falando da unção de Deus. Eu estou falando daquela palavra forte, que tem a força do Senhor para derrubar as muralhas, para ajudar a pessoa na sua conversão pessoal. É desta unção que eu estou falando. E esta unção é uma escolha de Deus. É uma decisão de Deus. O que nós podemos fazer é estar ofertados, oferecidos, rendidos, abandonados em Deus, para que possamos ouvir qual é o meu chamado de hoje. E é engraçado porque nessa passagem nós vemos que a unção de Deus primeiramente veio sobre o rei Saul, e que em um determinado momento Deus fala: não é mais ele o meu ungido para esta missão. E Deus pega então e fala: vamos ungir o novo rei. O chamado de Deus, a unção de Deus, ela vem em prol do povo, para o povo e para uma determinada missão, para um determinado tempo. Muitas vezes nós, nossos medos, nossas inseguranças, na nossa necessidade de ter algo palpável, estruturado, concreto, na nossa necessidade de ter base, segurança humana, muitas vezes nós ouvimos o chamado de Deus em um determinado momento de nossa vida. Nós começamos a construir tudo aquilo que Deus nos chamou, realmente no envio de Deus, no chamado de Deus. Mas nós nos tornamos estáticos nesse chamado, estáticos nessa unção. E ali nós criamos a nossa segurança, ali nós aprendemos muito bem o que temos que fazer e como temos que fazer. Ali nós nos tornamos profissionais, especialistas, muito bons naquele assunto. E nós passamos a dominar, muito entre aspas, essa missão, esta unção. E achamos que ali é o nosso lugar. E agarramos aquilo ali como se fosse o último pirulito da balinha na festa das crianças. Ficamos ali. Meu Deus do céu, é isso que eu sei fazer. É aqui que eu tenho segurança. Pois deixa eu dizer para você, o chamado de Deus, ele é dinâmico. A unção de Deus é dinâmica. Ela se move. Ela nos move em direção ao novo constante. Então, para estar na unção de Deus, é preciso estar rendido, abandonado, entregue, aberto para o novo de Deus. Será que você hoje está aberto ao novo de Deus? Será que você teria coragem hoje de ouvir um novo chamado do Senhor? E se Deus hoje quisesse mudar as estruturas do que você já construiu? E se Deus hoje, se a unção de Deus para a sua vida hoje está em algo diferente do que você já sabe fazer? Será que você daria esse passo no Senhor?
Tem muita gente que às vezes coloca uma meta, coloca o objetivo, e claro, nós temos que ter essa meta, esse objetivo, esse chamado, essa determinação, tem que existir, mas a determinação não é pelo objetivo final. Quer ver? A gente é assim, ó. Deus fala assim, eu estou aqui, Deus fala assim, minha filha, caminha até o pedestal. Aí eu vou. Aí Deus fala, caminha até o pedestal. Aí eu já penso assim, esse pedestal é lindo. Nossa, amei esse pedestal. Esse pedestal é meu. Deus me deu, é palavra do Senhor, é promessa do Senhor para mim esse pedestal. Esse pedestal é tudo. Meu Deus, que pedestal maravilhoso. E Deus está. Até que Deus chega uma hora e fala, minha filha, agora vira para a direita. Eu falo, não. O Senhor não me deu pedestal? Esse pedestal não é meu? Eu quero pedestal. O Senhor não me prometeu pedestal? Deus me prometeu pedestal, gente? Prometeu? Não. Ele me deu uma direção. Ele me deu um passo. O próximo passo. Talvez Deus estava só querendo me livrar de algo aqui. E agora Ele fala, muda a direção. E você muda a direção. E se Deus falar, muda a direção, você muda de novo a direção. Desapega do pedestal, meu irmão, minha irmã. Porque a unção de Deus, ela não está nessa construção de uma carreira a longo prazo, naquilo que você acha que deve fazer. A unção de Deus está em ser entregue em suas mãos a cada detalhe, a cada passo. A unção de Deus se move, o Espírito de Deus sopra onde Ele quer. Desapega da sua estrutura, desapega do que você planejou a longo prazo. Esteja livre na mão de Deus para ouvir o seu chamado. E essa é a segunda parte importante da conversa que eu quero ter com você. Quando a Bíblia traz para nós essa frase, meu olhar não é dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Fala para o irmão do lado. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O Senhor vê o seu coração. O seu coração. A sua verdade. A ação poderosa, divina de Deus, ela nesta terra, nesta vida, ela acontece de uma forma muito concreta. Ela acontece através do humano. Deus se manifesta através de mim, através de você, no humano, naquilo que nós temos de nossa maior verdade, naquilo que Deus te deu, na sua identidade, na sua humanidade. Eu acho engraçado assim, às vezes as pessoas falam assim, Senhor, tira de mim toda a humanidade. Eu falei, renuncio em nome de Jesus nessa oração. Eu não quero perder minha humanidade, é tudo que eu tenho. É isso que Deus me deu. Na minha verdade de quem sou como pessoa, está a vontade de Deus mais natural e mais purificada do que Ele quer para mim. Essa identidade pessoal é um tesouro teu. Deus te fez pessoa. E quanto mais você se aproxima de Jesus Cristo, mais Ele te faz ser gente. E gente de verdade. Gente de dia a dia. Gente do concreto. Gente que tem família. Gente que tem vocação matrimonial, sacerdotal. Gente concreta de carne e osso. Aperta aí suas fofurinhas e seu bracinho, aperta aí. Uns mais, uns menos, mas aperta as fofurinhas, que são suas também. Não tem como renegar agora, né? Deus te fez gente. E é nessa revelação de Deus, deste relacionamento pessoal com Jesus Cristo, neste relacionamento do Deus perfeito e do homem perfeito, do homem equilibrado, se relacionando com Jesus, você vai purificando também a sua própria humanidade. E vai se tornando cada vez mais parecido e semelhante com este homem perfeito. Quanto mais você caminha com ele, mais gente de verdade você é. E neste concreto da vida real, do meu coração, Roberta, coração de esposa, coração de mãe, coração de profissional, de médica, de missionário, neste meu coração está a voz mais verdadeira de Deus para a minha vida. É de dentro para fora que se ouve o chamado de Deus.
É de dentro para fora que se percebe aonde está a unção de Deus para a minha vida no hoje. É de dentro para fora. Quantos e quantos e quantos estão desanimados, estão querendo abandonar tudo, estão cansados, estão sem rumo, estão sem objetivos, sem determinação, porque não aguentam mais lutar e não sair do lugar. Eu quero dizer para você, para de olhar para fora, olha para dentro. Quem é você? Qual é o chamado de Deus para o seu coração? Que é um chamado diferente do meu, que é um chamado diferente de quem está do seu lado, que é um chamado diferente para cada um de nós. Qual é a voz de Deus que grita de dentro para fora no seu coração? É aí que está a unção de Deus para você. E quando a gente entende isso, começa a ficar completamente absurdo a realidade que nós vemos atualmente. Porque hoje o que nós vemos são os músicos, muitas vezes, não vou generalizar, porque tem muita gente fiel, fazendo direitinho, que foi chamado para fazer, pagando preço ali, ralando, batalhando. Eu louvo a Deus pela sua vida, tem muita gente boa, gente, fazendo certo. Mas, infelizmente, há uma grande corrente que vai seguindo, tentando ver o que está dando certo no mundo. Aí a gente começa a ver. Alguém faz sucesso, meu Deus do céu, aí todo mundo canta do mesmo jeito. Nossa, aí uma banda de reggae fica famosa, aí surge 300 mil bandas de reggae. Uma banda de rock fica famosa, aí surge 300 bandas de rock. Não estou generalizando por ritmos, tá? Não é isso, acho que você está me entendendo, né? A pessoa canta de um jeito e grita de um jeito e faz de um jeito, aí todo mundo começa a gritar, porque a unção de Deus está ali agora. Irmão, entenda uma coisa, a unção de Deus é algo pessoal, uma escolha de Deus que acontece na sua verdade, mas é na sua verdade. A unção de Deus na vida do outro irmão está na verdade dele, não tem como você copiar a verdade dele. Nós vemos isso nas composições. Isso é tão palpável nas composições. Você é compositor, meu irmão, minha irmã? Quem compõe música, levanta a mão, por favor. Isso. Você já reparou que as músicas que realmente estão na unção de Deus foram as músicas que foram uma tristeza para você fazer? Você estava assim no fundo do fundo, você estava... É o teu coração esmagado, triturado, mastigado. Ouviu a resposta de Deus, sai uma música. Essa aí você fala, essa aí, meu Deus, que maravilha, né? Que maravilha. Isso é muito engraçado, né? Eu tive a graça de fazer algumas músicas. E tem umas que eu não gosto nem de cantar. Tem umas que eu não gosto nem de cantar. Quer ver uma? Espera no Senhor, mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar. E a música, todo mundo cantava a música tal. O pessoal falava, Roberta, canta a música. Eu falei, não, vou cantar não. Canta, Roberta. Eu falei, não. Sai doída. É meu coração pisado, mastigado, triturado. Ouviu a resposta de Deus, saiu a música. Mas dói tanto que às vezes não gosto nem de cantar. Você já teve a experiência disso? De experimentar isso? É ou não é que as suas músicas mais ungidas são as que mais têm do seu próprio coração humano? O mundo está sedento da autenticidade. O mundo está sedento de vida real. Real. E aí às vezes a gente vê umas músicas fazendo sucessão secular com 2, 3 acordes e fala, gente, que coisa engraçada. Mas por que faz sucesso? Porque tem vida, é real, é concreto, é palpável, é gente. E aí muitas vezes a pessoa chega para ver nós cantarmos e recebe um mundo de ilusão. E recebe um mundo bonito, um mundo cheio de coisas e coisas, mas você olha e fala, cadê o coração desse artista? Quem é essa pessoa que está cantando? Quais são as marcas que ela carrega? Quais são as dores que ela viveu aos pés da cruz de Cristo e passou por elas? Quais são as lutas que ela travou e que venceu no Senhor? É isso que o povo quer saber de você, meu irmão, minha irmã. É essa a resposta que ele espera. É o teu coração.
é a tua autenticidade. E é algo lindo de se ver, porque a Igreja Católica, logo nos primórdios, dos primeiros séculos, a igreja era que determinava a arte secular. A arte secular imitava a igreja. Os grandes artistas eram cristãos. Autenticidade. E o tempo foi passando, e muitas vezes o senhor do mundo musical se tornou o dinheiro, se tornou a fama, se tornou quantos seguidores você tem. E nós fomos perdendo a autenticidade. E aí muitas vezes nós somos taxados de, quantas vezes já ouvi isso, talvez você já ouviu também. Você tem amigos músicos seculares? O que eles falam da igreja? Eles falam tudo a mesma coisa, mesmo pacote. Você ouve uma, você ouviu todas. É tudo igual, mesma coisa. Isso dói meu coração. Porque se há um chamado no teu coração, e se você é artista de verdade, porque tem um irmão que toca, que canta e tal, mas existem aqueles corações que foram marcados, que são marcados pela arte. A arte é o seu canal de direção, de intimidade com Deus. A arte é uma marca que você traz que chega a estremecer quando você sente aquela unção de Deus naquele momento ali. Chega a estremecer, você fala, eu sou um artista. É uma marca de Deus em mim. E cadê essa marca de Deus sua sendo manifestada? Cadê a tua autenticidade? Cadê a tua originalidade? Cadê o novo de Deus através de você? Cadê a criatividade do Espírito que compõe em você? Que traz o novo para o mundo através de você, da sua arte, da sua voz, da sua composição, da sua postura, da sua forma de se manifestar. O grande motor disso tudo hoje em dia no mundo secular é o dinheiro, é a fama. Mas, meus irmãos, o seu motivo e o meu motivo são muito maiores do que o dinheiro. O meu motivo e o seu motivo é a realização pessoal de ser quem Deus quer que eu seja. A felicidade de olhar para si e falar, meu Deus, eu te louvo e te agradeço pela construção que tens feito em minha vida. Sou feliz com quem o Senhor está construindo. Muito obrigado, louvado e bendito seja. Hoje você olha para o seu ministério, não estou falando da banda, estou falando do seu coração. Hoje você olha para o seu ministério pessoal e você vê você mesmo? Hoje você olha para o que você oferece ao mundo como arte do seu coração e você vê a autenticidade no que você está oferecendo? Quais seriam os critérios? E agora eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar no meio cristão, porque para mim não é real, mas vou usar para você entender o que eu estou querendo falar. Quais são os critérios de sucesso do seu ministério? O sucesso do seu ministério está em quantas curtidas você teve no Facebook, no YouTube? O sucesso do seu ministério está em quantos CDs você vendeu? O sucesso do seu ministério está em quantas pessoas ouviram a sua música? É esse o sucesso do seu ministério? O sucesso do seu ministério está em quanto você cobra para poder fazer o seu ministério? É aí que está o sucesso do seu ministério, gente? Diz para mim. Não pode estar. O sucesso do seu ministério está em viver a cada dia o chamado de Deus e se encontrar com Ele diariamente neste relacionamento pessoal. Se em algum momento deste caminho você se perdeu, se desviou para que pudesse ser melhor aceito pelo público, meu irmão, retorna ao teu coração, retorna ao teu chamado, porque é aí que está a unção de Deus para você. A unção de Deus vem de dentro para fora, através da escolha de Deus, que se manifesta na marca pessoal que você tem. A marca pessoal que só eu posso fazer, que só eu, Roberta, posso cantar, que só com as minhas dores, com o que eu passei, com a minha história, com aquilo que Deus foi me construindo ao longo da vida, só do meu coração pode surgir esta música, esta voz. Aí vale a pena cantar.
Se for para cantar o que está todo mundo cantando, irmão, deixa os outros cantarem. Vamos fazer um resumão. Eu sinto falta, sinto desejo, sonho em ver você manifestando o único que Deus tem para você, na sua originalidade. Fala para o irmão do lado assim: seja você mesmo. Seja você mesmo. Fala para o outro do outro lado. É engraçado porque o Dunga pregou para nós hoje, na palavra da pesca milagrosa. E era exatamente a palavra que eu ia usar também. Mas tudo que ele foi falando, eu quero só ressaltar algumas coisas. Porque sim, eles viram a unção de Deus através da obediência à palavra. Essa escolha de Deus que olha para você e diz: cante, componha, toque, faça um novo, forme, siga no seu chamado fiel. Existe essa voz de Deus que diz: lançai as redes. Mas eles lançaram a rede do barco deles. Eles lançaram a rede que eles tinham. Era deles aquela rede. Eles lançaram a rede no lugar onde o Senhor mandou lançar a rede. Eles foram autênticos. Era ali, era a raiz deles. E a combinação da palavra do Senhor junto com a minha verdade, aí está a unção. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, que ouve o chamado de Deus para a missão, que ouve o chamado de Deus para o ministério, mas está querendo lançar a rede dos outros. Tem muita gente que ouve o chamado de Deus, que tem um envio do Senhor, mas que está querendo pescar em lago que não é seu. Meu irmão, qual é o chamado de Deus para a sua vida? Será que você tem chamado para ser um cantor de show, de palco? Será que é isso o chamado de Deus para você? Será que o chamado de Deus para você é tocar no momento mais importante que existe dentro da vida da igreja? Qual é o momento mais importante que existe na vida da igreja, meu irmão, minha irmã? Qual é o momento? A Santa Missa. Será que você não tem o nobre chamado de ser um ministro de música da Santa Missa? Com competência, com dedicação, com qualidade, com estudo da liturgia. Gente, como está o canto da sua paróquia? Conta para mim, irmão. O negócio está bom lá? Se amanhã a gente for na missa na sua paróquia, o negócio está legal lá? Diz para mim. É fácil ou não é fácil? Não é fácil, não. Mas parece que todo mundo está olhando para o Lago Grande. Não, eu quero ser ministério de palco, de fazer show, de viver da música e tal. Será que você tem um chamado de viver da música? Será que é esse o chamado de Deus para você? Porque esse é um chamado para poucos. Será que que o objetivo da sua vida como músico é viver da música? Meu irmão, entenda uma coisa. Deus nos dá o que a gente aguenta levar e o que vai nos levar para o céu. Você pode ter uma voz espetacular, uma capacidade técnica fantástica. Se subir no palco for te levar mais perto para a sua condenação, Deus não vai te deixar subir, irmão. Porque o que Deus quer é te levar para o céu. Deus vai te dar o que for necessário para você ir para o céu. Deus dá o necessário para que a gente possa ir para o céu. E se o que for necessário para você ir para o céu for estar ali regionalmente, trabalhando no seu dia a dia e servindo no seu ministério nos finais de semana, irmão, prepara aí o lombo, porque eu sei como é que eu trabalho de segunda a sábado e saio em missão no final de semana desde os meus 15 anos de idade que eu faço isso. Eu tenho 36, são 21 anos trabalhando durante a semana e indo sábado e domingo em missão. E não é fácil acordar segunda-feira para ir trabalhar de jeito nenhum. É fácil trabalhar segunda-feira, gente?
Né? Não, às vezes você vem, às vezes eu vou direto do aeroporto para o trabalho, na segunda-feira de manhã. Mas esse é o meu chamado. Eu estou muito feliz com ele. E hoje o lugar que eu trabalho, a minha profissão, me leva para o céu. Eu preciso viver aquela realidade de atender as pessoas, de tocar naqueles corações dos meus pacientes, de viver aquilo me leva para o céu. É o que eu preciso hoje. Eu estou falando que por resto da vida eu vou trabalhar e ser missionária? Não. Lembra do pedestal? Isso é o que Deus tem para mim no hoje. E se semana que vem Deus pedir para eu largar tudo e ser missionária? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Mas, meu irmão, qual é o seu chamado? Você acha que é fácil viver uma vida de músico, de palco? Meu Deus do céu, quanto combate espiritual, quanto desgaste físico, emocional, quanto desgaste familiar, como a saúde sofre dormindo mal à noite, comendo comidas regionais do Brasil que são tão diferentes. Como é difícil, não é? É muito barra pesada. Não deseje isso para ninguém, meu irmão. Como também não deseje que alguém que tem chamado a ser missionário e viver para aquilo, vá trabalhar. No dia a dia, no cotidiano. Deus dá o que cada um precisa. Mas isso é personalizado. Você, no relacionamento com o seu Deus, com o seu Senhor, você precisa ter a coragem de abrir mão daquilo que você acha sobre si, dos planos que você fez para você, daquilo que você acha como deve conduzir a sua vida ministerial. Abrir mão e falar: Senhor, hoje, o que tu tens para o meu ministério? Hoje, qual é o desejo do teu coração para mim? Hoje, o que o Senhor tem para fazer de novo no mundo, através do meu coração? Qual a dor do meu coração o Senhor quer expor hoje? Quais as conquistas de fé do meu coração que já foi provado no fogo? Quais as conquistas de fé você quer expor para o teu povo hoje, meu Deus? O que hoje eu devo dar de mim? Mas qual é o meu chamado? E eu te garanto que a tua felicidade e o teu caminho para o céu está na tua fidelidade ao chamado de Deus para a sua vida. Só isso. Ah, Roberta, mas meu Deus do céu, e se Deus me chamar para viver da missão? Se for o chamado de Deus para você, irmão, se lança sem medo. Deus vai providenciar tudo. A graça, a disposição. Deus vai abrir as portas. Deus vai providenciar o sustento para a sua família. Se é esse o teu chamado, Deus vai providenciar. Roberta, se meu chamado é trabalhar. Meu irmão, se teu chamado é trabalhar, Deus vai providenciar graça também no teu trabalho, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Ali com as pessoas da sua paróquia que você convive, Deus vai te dar graça da santificação ali. Ah, mas eu tenho que deixar tal coisa para ouvir o chamado de Deus. Deixa, meu irmão, porque o plano de Deus é perfeito. Se Ele te tira de um lugar e te coloca no outro, o plano de Deus é perfeito. Ele já organizou tudo para você neste novo, mas Ele já providenciou também para esta realidade que você deixou, o que eles precisam no hoje. Não é mais você. Se você ficar, você vai atrapalhar. Se você ficar, você vai atrapalhar. Se Deus te chama para o novo, saia e vai para o novo. Porque lá já é de outra pessoa o lugar. É outro coração que tem que estar ali. É outra vida. É outro alimento que as pessoas precisam ter nesta realidade. A tua é outra. A vontade de Deus é perfeita. A gente entende a vontade de Deus muito limitada. Na nossa realidade, em volta do nosso umbigo. Mas a vontade de Deus é perfeita em tudo. Está tudo submetido àquilo que Ele organiza na vida daqueles que se entregam verdadeiramente a Ele. Então, se você dá um passo para cá e deixou um vazio ali, irmão, é porque ali já tem alguém que vai preencher, que está sendo preparado por Deus há anos e colocado ali por Deus. Vai em paz. Desapega, irmão. Fala para o outro lado, desapega, irmão. Desapega.
Vamos para o novo de Deus. Aí a gente olha, né, para a realidade hoje e vê tanta dificuldade. Tantas... como usar? Eu vou usar uma palavra forte, mas é para você entender. Quantas corrupções nós vemos, às vezes, na vida musical dentro da igreja. Corrupções que eu digo e que é o que eu realmente quero falar. A corrupção, meu irmão, não é algo externo e algo tudo. É por isso que eu ainda acredito que é possível construir o reino, que é possível mudar a realidade atual. A corrupção, ela começa dentro de um coração, do meu e do seu. E apesar da coisa estar feia no geral, a solução do problema também começa em um coração, no meu e no seu. Se eu e você retomarmos na intimidade com o nosso Deus, a ouvir o que Ele quer de mim e ser fiel a isso nos mínimos detalhes, então toda a realidade é mudada. Então tudo aquilo que está fora do contexto do que é ser cristão verdadeiramente vai sendo ordenado pela reta intenção do coração, em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. Se a intenção está reta em Deus, tudo se ordena na graça de Deus. Volta. É providencial que seja essa pregação no tempo de quaresma. É tempo de conversão. É tempo de mudar a direção. Mas a direção que eu estou pedindo para você mudar não é algo externo, não é um projeto. Então vou largar esse projeto. Talvez sim, talvez seja isso que Deus queira te falar. Mas a conversão que eu peço de você é uma conversão da sua reta intenção. Volta para o teu Deus, na tua intimidade. Olha para dentro e reavalia o que eu faço hoje como ministério de música. É verdadeiramente aquilo que foi o meu chamado no meu coração do meu Deus? O que eu exerço hoje externamente está fiel ao que o meu amor e meu Deus me pediu na minha intimidade? É isso que Deus quer de mim hoje? Larga as estruturas, larga as seguranças. Larga as ondas externas, os chamados externos que tentam dizer, faz assim, faz assim. Não, todo mundo faz assim. Não, todo mundo faz assim. Olha, o caminho é esse, o caminho é esse. Irmão, caminho de quem, meu filho? Não tem caminho padrão para Deus. É um coração, é o seu coração. Existe um caminho para chegar ao céu, que é o encontro do teu coração com o coração dele. Para de olhar para o lado. Olha para dentro. E aí nós vamos começar a ver a graça, porque é Deus que é criador, o ser humano ele só reproduz. A origem, a frase da pregação deixa isso muito claro. Espírito Santo, fonte de toda a unção. A fonte é Ele. A fonte de toda a criatividade é Ele. A fonte de toda a musicalidade é Ele. A fonte de toda a beleza. João Paulo II, na carta aos artistas. Nós refletimos a beleza de Deus. A arte reflete a beleza de Deus. E nós que temos acesso ao original, ficamos copiando os outros, gente. O que é isso? Você entende a doideira do negócio? O grau de doideira que é isso? Nós que temos acesso à fonte de toda a criatividade, de toda a musicalidade, nós ficamos ali igual boneco bobo, indo atrás do que está dando ibope. E se tua música for para alcançar poucas pessoas, ela é menos nobre por causa disso, meu irmão? Será que a tua música, se ela alcança menos pessoas, ela é menos nobre do que a que é famosa? Ela tem menos unção do que a que é famosa, gente? O medidor de unção é o quantas pessoas gostam da sua música, meu irmão, minha irmã? Será que tem um coração, né? E o Juninho falava muito isso. E hoje eu entendo. Eu já tive músicas que eu fiz, que eu mostrei para uma pessoa só. Ninguém nunca mais viu. Eu fiz, eu senti que era para você. Mandei a música para a pessoa.
Ninguém nunca mais ouviu aquela música. Já tive algumas assim. Ela deixou de ser menos ungida por causa disso? Ela estava fora do chamado de Deus, fora da minha verdade, porque poucas pessoas a conhecem? Vocês estão me entendendo? Volta o teu olhar para dentro. Para de ser guiado pelo que é externo e retoma o teu chamado. Porque a fonte da unção está na intimidade da sua verdade com a voz de Deus para a sua vida. A fonte da unção está na fusão da tua verdade com o chamado de Deus sobre a sua vida. O chamado único, pessoal, individual que Ele faz a você. Você se sente chamado por Deus? Se sente chamado por Deus? Sim. Talvez para o Ministério de Música e Artes, talvez. Mas tem um chamado de Deus sobre você. Se é para o Ministério de Música e Artes, hoje eu peço para você, olha para dentro e vamos retomar a vontade de Deus para nós. Essa oração inicial a gente vai fazer um momento de reavaliação. Vamos rezar um pouco? Vai ficando de pé. Eu gostaria que você neste momento olhasse para dentro de si. Olhasse para dentro de si. E primeiro avaliasse agora. Olha para a sua musicalidade. Olha para como você tem exercido o seu ministério. E pense: será que eu estou sendo fiel ao chamado de Deus para mim? Será que hoje, o que eu manifesto como artista é fiel ao chamado de Deus para o meu coração? Enquanto a Roberta nos falava, eu agradecia muito a Deus porque tudo isso que ela nos trouxe é algo muito significativo, importantíssimo, vital até para nós e para aqueles que esperam e dependem do nosso ministério. Mas também é algo que parece que humanamente é impossível. E eu agradecia muito a Deus porque Deus me deu a oportunidade de viver algumas vezes esse voltar. Primeiro eu estava em casa e trabalhando como dentista e Deus disse: agora sai, deixa tudo e vai ser missionário e se dedica inteiramente à missão e ser membro da comunidade de vida. Mora junto com todos. E eu vivi isso 23 anos. Foi uma guerra já ter que dizer: vou deixar tudo e vou te dizer sim. E depois de 23 anos na comunidade de vida, Deus chega para mim e diz assim: agora, o que ela falou, né? O que você falou é o chamado para agora. É para esse tempo. Se você não obedece, você vai atrapalhar, porque ali é lugar de outro. E aí, 23 anos depois, vivendo na comunidade de vida, me dedicando somente à comunidade de recado, Deus coloca a sua voz através da minha família, dos meus 2 filhos, e diz: agora é hora de você voltar para casa, morar na sua casa, cuidar da sua família, sumir. Vocês devem ter notado, eu desapareci, né? Nunca mais apareci quase em lugar nenhum, na mídia assim. Porque eu estava dando essa volta, voltando para casa. A pregação ela fala sobre a necessidade de ser vital, nós sermos cheios e plenamente cheios e movidos pelo Espírito Santo. Então eu quero convidar você agora a continuar nessa reflexão da Roberta. Fecha os teus olhos mesmo. Agora é você. O fruto que você vai colher depende de você, da sua entrega, da sua disposição. Essa pergunta que ela me fez e que ela te fez, você tem certeza absoluta que o que você está realizando no seu ministério continua sendo a vontade de Deus para hoje, para agora, para esse tempo?
Ou você está apegado àquilo que você, com muito esforço, com muito suor, com muito sacrifício, com muitas lágrimas, construiu. Mesmo que seja assim, não se entristeça, nem tenha medo. Somente com a força do Espírito Santo, e é o que nós vamos clamar agora, é que nós podemos continuar dizendo sim a Deus e não a nossa vontade humana. Enquanto você medita e reflete sobre a sua ação, a sua atuação hoje, pedi a Juliana de Paula para cantar essa música que clama esse batismo novo do Espírito Santo. Vai ouvindo e vai rezando. Você e Deus, a sua resposta, a sua realidade, a sua autenticidade. Como está? Como está você hoje? Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar esse povo, fogo abrasador. Vem Espírito Santo, Deus de força e poder, batizar este povo, fogo abrasador. Do jeito que você imaginar, vem Espírito Santo, canta com necessidade. Vem Espírito Deus de força, Deus de força e poder. Vem Espírito E se você sente algo, fala com esse irmão agora. Partilha com ele, partilha com ela. Partilha com ele, partilha com ela. Para que a alegria desse novo surja em nosso coração. Se o Senhor te dá uma palavra, um sentimento, um pensamento, chega próximo ao ouvido dessa pessoa enquanto a gente mantém a oração, sustenta a oração. Chega perto do ouvido dessa pessoa e diz: o Senhor me mostra isso. Nem que para você não faça sentido nenhum. Diga, exponha, não retenha a graça de Deus para você. Uma palavra, um sentimento, uma visualização, uma moção de Deus, uma palavra do Evangelho, da Sagrada Escritura. Diga para essa pessoa. Pode ser fundamental para este tempo de novo que o Senhor tem reservado para ela. Para essa pessoa, para este novo tempo, cantemos juntos. Vem, vem, Santo Espírito de Deus. Força! Vem, 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 Santo Espírito. Sim, ó, vem, vem, neste lugar. Oh, vem, 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 Santo Espírito. Força, povo de Deus, vem, vem, nos santificar. Vamos agora nos sentando e cantando suavemente. Vem, 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 Santo Espírito. Santo Espírito. Ouça, vai cantando, mas vai sentando também. Vem, 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 neste lugar. neste lugar. Sim, ó, vem, vem, Santo Espírito. Santo Espírito. Oh, vem, vem, nos santificar, nos santificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus. Esta obra. Eu estou vendo alguns irmãos ainda partilhando.
Isto. Partilhe. Se Deus trouxe uma emoção para você, não deixe de partilhar. Seja muito bem-vindo mais uma vez, você aqui e você que nos acompanha em casa. Esse é o primeiro momento de promoção e de avisos que nós estamos transmitindo. Então nós estamos no acampamento para músicos aqui na Canção Nova e queremos acolher a todos aqueles que vieram de todos os lugares do Brasil para estar conosco. Mas também de forma muito carinhosa, eu queria que a gente aplaudisse 4 irmãos que vieram da Bolívia para estar aqui na Canção Nova nesse acampamento, junto com Jeremias e outros irmãos. Sejam bem-vindos, irmãos. Deus abençoe. Quem sabe o ano que vem não estaremos aqui com o Martim Valverde no nosso acampamento também, se Deus quiser. Então Deus abençoe a cada um. Às 4 horas a Santa Missa, ela vai falar dos produtos, mas eu quero fazer um convite para você. Ainda dá tempo de você vir para a Canção Nova. Amanhã um dia vai ser muito especial. A primeira pregação de amanhã será com o Padre Jonas, com o Monsenhor Jonas Abib. Depois, pregação com o Eugênio Jorge. E em seguida a missa terminando com o Padre Delton. No início da manhã nós teremos um momento muito importante para nós que viemos para este acampamento, que é o batismo no Espírito Santo. Então venha para sair daqui como em Pentecostes. A gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver.